O que a gente quer saber é o seguinte, o L que a política brasileira tem feito cada vez mais, é L de Lula ou L de Lira? É a pergunta que está todo mundo fazendo, Vini. Principalmente pelos últimos comentários do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao governo e à reunião de hoje, lá no Palácio da Alvorada, que o Lula levou o Lira para lá justamente para ouvi-lo mais de perto, já que as críticas da semana passada foram todas feitas à imprensa e não diretamente. E a gente sabe o porquê disso, né? Aquela incerteza e aquele grande risco que o governo correu na semana passada de praticamente quase não aprovar aí, por falta de articulação, a MP da reestruturação do governo. O Lira teve que mostrar ali, arregaçar suas manguinhas, mostrar quem é que manda na Câmara dos Deputados, e aí sim o governo acordou e fez o que conseguiu passar a MP. Então, essa semana, o que o Lira disse em entrevista aí a uma emissora de TV, que o governo acordou, né? Que finalmente o governo acordou, que o presidente Lula agora entrou no jogo, pretende assim, melhorar a articulação, né? A verdade é o seguinte, até entre os jornalistas, a gente sabe que o Lula 13 é um pouquinho diferente do que os outros. Eu falo isso porque uma das jornalistas perguntou assim, mas o senhor acha que não é, tipo, tentar ensinar o padre a rezar a missa, falar de articulação política para quem foi eleito pela terceira vez presidente? Né? E até a pergunta é um pouco relevante, mas a verdade é que Lula 13 é muito diferente de Lula 1 e 2. O presidente agora está cercado de pessoas um pouco mais fracas. E a gente fala isso, inclusive, nos comitês de imprensa. A gente sabe, por exemplo, que o ministro de Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha, que é o responsável para levar o que está dentro do Palácio para o Congresso e vice-versa, é fraco, a gente já chama ele assim, assim, não dá lead, né? Porque é aquele cara que vai falar e a gente não tem um lead, um título bom, uma novidade relevante. Então, outro que é fraco, que eu já conversei, inclusive lá dentro, o pessoal do PT, considerado fraco, é o próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães. Então, ele tem que se cercar melhor, fazer uma articulação mais forte. A gente viu o próprio ministro da Casa Civil aí comentando, hoje não quis nem falar depois da reunião com o Haddad, Alckmin e o presidente Lula sobre a questão dos carros, por quê? Porque fez um comentário bobo no fim de semana que está todo mundo indignado com ele, principalmente aqui em Brasília, porque ele diz que aqui é uma ilha da fantasia. Talvez para quem fica encastelado lá dentro do Palácio do Planalto seja mesmo, mas para quem está na rua e vivendo aqui o dia a dia não tem nada de ilha da fantasia. Tem na cabeça desse pessoal que entra aqui, que vem 2 vezes por semana para cá e vai ali fazer o seu, né, se encastelar e achar que realmente é a Ilha da Fantasia. Isso pegou muito mal aqui em Brasília, muito mal entre parlamentares, e o ministro não teve nem cara de pau hoje de falar, né? de sair e de falar com a imprensa hoje após a reunião. Então a gente está esperando esse anúncio para depois aí de um evento que tem mais tarde. Agora, é importante falar que o L de Lira é sim importante, porque ele quer mesmo aprovar a reforma da tributária, que é a segunda pauta mais importante. A gente sabe que o arcabouço já está no Senado, que é uma casa mais fácil de passar, vai tramitar pelas comissões, mas passando pela Câmara dos Deputados, o caminho é mais célere no Congresso Nacional. Então, a outra pauta relevante desse ano é a reforma tributária, e Lira quer levar a plenário antes do recesso parlamentar, que começa em 15 de julho, mas a gente sabe que ele sempre dá um jeitinho de começar até um pouco antes. Então, é menos de 40 dias, são menos de 40 dias para colocar em pauta um assunto que, nossa, faz 20, 30 anos debatido aqui no Brasil, e eu acho que Lira foi dizer a Lula, vamos lá, presidente, do senhor entrar nessa articulação, porque senão esse troço não sai do papel. Olha, Simone, vou te falar, o que eu queria hoje era ser uma mosca pra estar nessa reunião. Sabe o que mais me interessa saber? Não é nem o assunto em si, mas é o tom. É a maneira como um ia tratar o outro, assim, sabe? Assim, sem ninguém vendo. Como que é o tratamento? É isso que eu queria saber. Porque publicamente é um tentando mostrar pro outro que tem mais cacife. Poder, Então, eu sou o presidente eleito aqui, ó, já governei antes, ó, eu sou o Lula. E o Lira fala, meu amigo, se eu não quiser aqui, ó, você viu que eu deixei a MP da reestruturação dos ministérios pro 45 do segundo tempo, porque eu quis. Então fica nessa briga. Eu queria ver
sem câmera, sem nenhum pessoal, os dois, no tete a tete ali, como que é o tratamento. Ah, eu gostaria demais, viu, Gabi? Ah, eu também, Vini. E ainda dentro... Com certeza, Vini. E ainda dentro do que a Simone... Imagina, do que a Simone estava comentando, né, sobre as declarações do Lira. Eu separei duas, Simone, que chamou mais atenção, que a primeira é que ele disse que o Congresso não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda, é um Congresso reformador, liberal, conservador, que tem posicionamentos próprios. Mas ele também disse que não tem o que reclamar do Lula, que o Lula nunca negou falar com ele. E dentro disso, Simone, queria saber o que você acha, porque é um sinal de que a governabilidade do Lula está melhorando e que ele está mais atento para essas articulações? Tomara que sim, porque ele precisa disso. O próprio Lula, na semana passada, num evento, disse aquela frase que todo mundo repercutiu, né, que a gente tem que conversar com quem não gosta da gente. De fato, o Lula tem 136 votos de base governista fiel dentro da Câmara dos Deputados. Isso não passa nada, Gabi. Por quê? Precisa, para uma maioria absoluta, 257. Que é metade mais um. E para uma PEC, ele precisa de 308, é o 3/5. Então, com 136 votos, ele só aprova alguma coisa que seja maioria simples, desde que tenha lá pelo menos 267 deputados, que daí divide na metade e ele tem os 186 votos, sendo que não pode faltar nenhum dos dele lá dentro. Quer dizer, é coisa raríssima disso precisar, é maioria simples na Câmara dos Deputados. Então, ele realmente sabe disso. Ele viu que pisou na bola aí na semana passada, com o risco de realmente ter ficado para os 45 do segundo tempo, uma MP importantíssima, que é a estrutura do governo, né, o formato da gestão que ele pretende levar aí nos próximos 3, 4 anos, e aí realmente começou a se articular. Isso mostrado principalmente pela reunião que houve hoje, não estava na agenda de nenhum dos dois, inclusive, e acabou atrasando uma agenda que eu estava no Palácio do Planalto para a reunião do ministro Fernando Haddad da Fazenda, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, na questão lá do programa do desoneração de carros, que agora já virou desoneração de transporte coletivo e de caminhões, e atrasou essa agenda, começou às 10h02 por conta dessa reunião com o Lira mais cedo. E o que tu falaste aí, realmente, é isso que o Lula tem que se dar conta, né? Ele está lidando com um Congresso que é conservador e liberal. Ele tem que conversar com quem não gosta dele mesmo. Só que dizer isso para as câmeras é uma coisa, e fazer isso nas entranhas ali do Congresso Nacional é outra bem diferente. Ele precisa, em primeiro lugar, não tentar atropelar também as decisões que o Congresso Nacional já tomou, como ele vem tentando fazer aí, como ele tentou e tenta ainda com a Eletrobras, que ele questiona aí a capitalização da Eletrobras, com a questão do marco do saneamento, que ele também está aí querendo modificar o marco regulatório que foi aprovado nas duas casas e anda muito bem, obrigada. A autonomia do BC e por aí vai. São várias as decisões que o presidente Lula quer retroceder e que o Congresso Nacional já disse que não quer, que não aceita essa intervenção na canetada. Então o Lula precisa, além de conversar e ouvir o Lira, entender que o Congresso Nacional tem sim o seu poder, não é mais aquele presidencialismo de coalizão que era no Lula 1 e 2. Já teve, o Congresso já amadureceu, ganhou grande protagonismo aí durante a era Temer e a era Bolsonaro, e o Lula vai ter que conviver com isso e aprender que se ele quiser aprovar qualquer coisa, ele vai ter que sim se submeter ao outro L, vai ser uma briga grande isso aí. Gostou desse conteúdo? Então você não pode perder ao vivo de segunda a sexta-feira o almoço de negócios do meio-dia às 2h da tarde. Eu espero você.